Bom dia, Daniel. Uma alegria estar por aqui, começando a semana. Uma saudação a você, aos colegas de bancada e principalmente a toda a nossa audiência. A semana começou quente, geopoliticamente falando, viu, Daniel? E aí também, que eu já sei que tá agora 31 graus aí, hein? Já arrumou uma sombra? 31 graus. Então tá bom. Eu tô procurando a sombra da estátua do Churchill aqui. Tô chique, né? Olha aí, hein? Muito bem. Vamos lá para os nossos assuntos agora então, meu caro Ivan Kleber. O governo paraguaio entregou um documento oficial de repúdio ao embaixador do Brasil em Assunción. O texto responde às declarações de Lula sobre a guerra da Tríplice Aliança no Brasil, conhecida como Guerra do Paraguai. O que esse documento dizia? Como é que ficaram as relações do Brasil com o Paraguai, Ivan? Ruins, né, Daniel? O Lula chegou a declarar que o Paraguai, quando pode... Uma declaração nesse sentido, oficial... né, que quando poderia invadiria o Brasil. E aí o Paraguai não gostou, né? A questão da Guerra do Paraguai realmente é uma ferida aberta lá no Paraguai. E o Lula tem que entender que quando ele faz uma declaração como essa, obviamente vai ter uma repercussão e os países já não se calam mais diante do Lula, né? Entre 2003 e 2010, o Lula ali tinha uma licença poética para sair falando aquilo que ele queria. Hoje nós estamos na era da informática, enfim, da internet, da velocidade da notícia em tempo real. Então, o governo paraguaio foi instado pelo Congresso paraguaio. O Congresso, na semana passada do Paraguai, passou uma resolução condenando as declarações do Lula. E aí, na sexta-feira, o embaixador brasileiro foi chamado para ter uma aula de história, né? O Paraguai fez essa questão, enviou esse documento. E também o Paraguai exige a devolução de uns canhões que foram fabricados com o ferro derretido de uns sinos de uma igreja lá no Paraguai. A Argentina tinha também alguns canhões assim e devolveu em um gesto de amizade para o Paraguai, e agora o Paraguai também pede a devolução desses sinos. O fato é, Daniel, que nós temos aí mais um incidente diplomático envolvendo o Lula e o nosso país cada vez mais isolado. Como eu estou dizendo desde o ano passado, a gente não está isolado no mundo. Nós estamos isolados dentro do próprio Mercosul, que deveria ser o grupo aí, né, a aliança em que o Brasil faz parte. Mas a gente conseguiu se isolar até mesmo nesse grupo, Daniel. E ainda falando sobre as relações entre o Brasil e outros países, até da América do Sul, principalmente, o Javier Milei, presidente da Argentina, voltou a criticar Lula ontem, não é, Ivan Kleber? Numa entrevista a um canal da Argentina, ele chamou Lula de ladrão e outras coisas, chamou de corrupto, chamou de presidiário e tudo mais. Ele foi além, viu, Daniel? Para quem achava que o Milei fosse recuar, ele, como dizem no jargão, triplicou a aposta. Ele concedeu essa entrevista ao jornal La Nación da Argentina ontem à noite. O jornalista que entrevistou ele, Daniel, meio que quis conduzir a entrevista para a turma do deixa disso, para tentar dar uma oportunidade, digamos assim, do Milei dizer, não, eu não quis falar isso, aquela coisa toda. Mas não foi o que aconteceu. Eu recomendo fortemente que a nossa audiência depois acesse o site da Revista Oeste. Nós já temos aí uma matéria da Yasmin Alencar sobre isso, mas eu vou fazer um resumo das declarações do Milei aqui, Daniel. Como você bem disse, ele voltou a chamar o Lula de corrupto e ladrão, disse que Lula não é inocente e que ele só foi libertado na questão da Lava Jato por conta de uma falha no processo lá da Lava Jato. E mais, ele disse que não foi ao Brasil atacar os brasileiros, mas foi defender os brasileiros de bem. Olha a frase, o Milei conseguiu dar uma frase de impacto nessa entrevista. Ele se colocou em defesa dos brasileiros de bem. Falando sobre interferência, o Milei disse que quem interfere na região é o Lula, espalhando as ideias imundas do socialismo, palavras do Javier Milei. Agora, teve para o Alexandre de Moraes também, viu, Daniel? Porque o Milei declarou, ele não citou o nome do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, mas disse que aquele juiz fica perseguindo opositores ideológicos em uma ação teleguiada de Lula, ou seja, que o Lula seria, digamos assim, a mente por trás desta perseguição a opositores ideológicos no Brasil. Isso dá coro, Daniel, para a perspectiva que a gente tem fora do Brasil. Eu mesmo estou aqui no Parlamento Britânico, já conversei com parlamentares do Reino Unido e todos eles, os que eu tive a oportunidade de conversar, me disseram sempre isso. Olha, vocês podem
questionar as ações do ministro Alexandre de Moraes, mas vocês não podem excluir o Lula disso. O Lula faz parte, ele é o presidente da República. E o Milei, então, vai nessa linha. Olha, foi uma entrevista contundente. Ele também declarou o seguinte, que o jornalista, né, Daniel, tentou dizer, poxa, você não pegou muito pesado, né, não foi muito contundente lá naquele discurso em São Paulo? E ele falou, peraí, mas se alguém vem aqui e rouba o seu celular, o que é mais grave? O fato de alguém roubar o seu celular ou eu chamar essa pessoa de ladrão? E ele, por várias vezes, então, nessa entrevista, voltou a reafirmar que, na opinião dele, Lula é ladrão e corrupto, Daniel. Agora a gente precisa aguardar qual será a resposta brasileira, porque eles já queimaram um cartucho na semana passada, convocando o embaixador argentino, né, para consultas. Vão chamar de novo? Vai parecer ridículo, porque eles já passaram um recado para o embaixador e o Milei não recuou. Vai ligar para o Xi Jinping de novo? Você lembra que o Lula ligou para o Xi Jinping? E aí, Lula? Você vai ligar para o Xi Jinping? Ou será que agora o governo brasileiro vai decidir declarar o Milei persona non grata? Por isso que eu disse que a segunda-feira começou quente na geopolítica, viu, Daniel? É 8h08 no horário de Brasília. Deixa eu aproveitar aqui e agradecer as mais de 8.500 telas, quase 9.000 telas, e pedir a você que está nos acompanhando, que entrou na nossa live no YouTube e ainda não deixou o seu like, faça isso, por gentileza, é importante para aumentar o engajamento. E é fundamental também que você copie o link da transmissão e compartilhe aí por meio das suas redes sociais, então no aplicativo de mensagens que você mais utiliza, seja o WhatsApp, seja o Telegram também. Daqui a pouco a gente vai falar aqui em atenção ao pedido dos nossos espectadores, a Estela, o JR Martins, o Antônio Bruno e outros mais que querem ouvir a análise do Ivan Kleber sobre as ações do Anthony Fauci durante a pandemia. Já a gente vai falar sobre esse assunto, mas agora a gente vai fazer aquela conexão Brasília-Londres com a Berenice Leite. Olá, Ivan, muito bom dia a você. Sempre um prazer poder te ouvir sobre essas questões internacionais e queria trazer o assunto lá de uma decisão da Justiça no Peru que acabou anulando a condenação do ex-presidente Ollanta Humala. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro, inclusive, né? E esse processo ele envolvia contribuições ilegais tanto da Odebrecht quanto do governo lá venezuelano para as suas campanhas, né? Então, Ivan, por que será que a justiça suspendeu essa condenação do Humala? Olha, muito provavelmente, bom dia, Berenice, boa semana de trabalho para você na nossa capital. Olha só, muito provavelmente a justiça fez mais uma análise política da questão do que técnica propriamente dita. Ele foi condenado a 15 anos de prisão, inclusive a esposa dele também foi condenada, e é justamente a esposa dele que está no Brasil com o exílio político que o Lula mandou lá o avião da FAB pegar ela, né? Então, esse caso, só recapitulando para a nossa audiência, foi um esquema de corrupção, pelo menos era, agora ele foi absolvido, né? Vamos ver até quando, envolvendo financiamento ilegal da Odebrecht e do Hugo Chávez, que teria contribuído com $600 mil na época para a campanha dele, né? Então agora ele foi inocentado, só que, Berenice, essa história ainda está no meio do caminho, até porque autoridades peruanas da cidade de Lima, da capital peruana, já contactaram autoridades americanas para rever o caso de leniência, não é? Que foi do acordo de leniência entre a Odebrecht e a cidade de Lima, no Peru. Ou seja, o fantasma da Lava Jato, envolvendo até mesmo o Brasil, mas principalmente o Peru, ele ainda está vivo, ele ainda está forte, e lá nos Estados Unidos já existe, não é, um caminho aberto para a revisão, pelo menos, da Lava Jato peruana. Então, ele conseguiu essa vitória, ele já está em casa, ele já foi solto, de acordo com a decisão da Justiça peruana, mas ainda temos muito pano para manga nessa história, viu? Daniel, devolvo para você. Próximo tópico da nossa conversa contigo, Ivan, quem vai trazer agora, professor Marcelo Suano. Ivan, é sempre um prazer, uma honra e um privilégio poder te ouvir. Por isso, nós vamos pegar o helicóptero, te tirar do Peru e vai levar para os Estados Unidos para voltar a tratar daquilo que o Daniel já havia citado, a questão do Anthony Fauci, né? Vamos lá. Uma jornalista norte-americana, eu creio que é a Brittany Hopper, ela fez uma declaração de que ela sofreu sanções na época da Covid, quando ela questionava o Anthony Fauci. E por isso ela acabou realmente sendo punida. Ora, a pergunta que se faz é: o que aconteceu, se ela teve essa punição, se ela foi prejudicada, se as sanções foram muito pesadas e quais são os desdobramentos disso que aconteceu com ela
tendo ocorrido e a partir desta declaração que ela fez nesse momento. O que você pode falar para nós sobre isso? Bom dia, professor Marcelo Suano. Sempre uma alegria também estar por aqui com o senhor. Olha só, ela é um exemplo de tantos, né? De jornalistas, enfim, de pessoas que foram perseguidas durante a pandemia por trazer um ponto de vista diferente daquilo que era a versão oficial do Dr. Anthony Fauci, que foi replicada no mundo todo. Então, ela perdeu redes sociais, enfim. Agora, justamente, ela está tentando buscar uma maneira de processar o Dr. Anthony Fauci por conta justamente da descoberta do diário dele. E a gente vai falar daqui a pouquinho como que esse diário foi descoberto, né? Onde, no diário, ele dizia uma coisa e, na opinião pública, diante, né, das câmeras, ele dizia e fazia outras coisas. Agora, a gente tem atualizações importantes do caso do Dr. Anthony Fauci aí do último final de semana que a gente precisa trazer para a nossa audiência. Como nós sabemos, o Biden concedeu um perdão presidencial amplo e restrito ao Dr. Anthony Fauci, o que blinda ele de acusações a nível federal. Acontece, professor Marcelo Suano, que nos Estados Unidos o federalismo é muito forte. É tão forte que os estados do Alabama e da Flórida já consideram a possibilidade de processar o Dr. Anthony Fauci por crimes estaduais. Inclusive, o procurador-geral do estado da Flórida já deu início aos trabalhos ali com a equipe jurídica para ver se enquadra ali, se cabe uma acusação contra o Dr. Anthony Fauci. Então, a gente pode ter um cenário, o professor Marcelo Suano, já que os republicanos controlam 28, 29 estados, 28, se não me engano, nos Estados Unidos, pode ser que a gente tenha um cenário daqui a alguns meses em que o Dr. Anthony Fauci seja aconselhado a não visitar nenhum desses 28 estados, correndo o risco de ser preso pelas leis estaduais. Agora, outra atualização que a gente precisa trazer. Na próxima quarta-feira, agora, depois de amanhã, o Dr. Anthony Fauci será julgado pelo Congresso se ele entrou em desacato com o Congresso. Isso porque ele se recusou a responder por 111 vezes as perguntas que lhe foram feitas nessa audiência. Ele invocou a 5ª emenda da Constituição americana que lhe dá esse direito. Mas os republicanos acreditam que ele foi desrespeitoso com o Congresso e que, portanto, caberia aí essa questão do desacato. Se, de fato, o Congresso votar pelo desacato, doutor Marcelo, aí essa questão vai para o Departamento de Justiça e pode abrir uma investigação pelo desacato ao Congresso, o que lhe pode dar até 1 ano de prisão. Aí entra aquela coisa toda de os advogados, um acordo, etc. Pode ser que ele fique 3 ou 4 meses na prisão. Mas a verdade, a estratégia por trás dos republicanos é tornar a vida do Dr. Fauci praticamente impossível. Ele ter que se defender todos os dias nos tribunais e gastar todo o dinheiro que ele ganhou durante a pandemia. Agora, como que esse diário foi parar na mão dos republicanos? Né? Lembrando que ele chegou na semana passada para essa audiência pública, professor Marcelo, sem saber que os republicanos estavam em posse do diário. Agora, pasmem, o diário estava no site do Departamento de Saúde dos Estados Unidos. Ele escrevia tudo dentro do site oficial do governo americano. E quando o Robert Kennedy Jr. assumiu a pasta na Secretaria de Saúde, se deparou com esse documento e falou, não, isso aqui precisa ser analisado. Fez uma primeira análise e depois encaminhou para o Congresso, Casa do Povo, que justamente deu a base para esta audiência pública. E aí o senador Ron Paul, então, publicou, não é, esse diário, a Casa Branca também publicou ali, o covid.org, e com todos os detalhes. Eu quero aqui fazer uma recomendação, Daniel, se você me permite. Já recomendei uma vez, vou recomendar de novo. No site da Revista Oeste, a nossa colega Ana Paula Henkel fez um resumo de toda essa audiência, as informações que vieram à tona, dos detalhes, dos bastidores que ela conseguiu apurar lá nos Estados Unidos. Então, eu recomendo fortemente a leitura deste resumo que a Ana Paula Henkel fez, porque tem muitos detalhes ali e vale a pena não só ler, mas também compartilhar para que mais pessoas possam saber, né, esses detalhes de tudo isso que está vindo à tona agora, até porque parte da mídia, principalmente no Brasil, está omitindo isso da opinião pública. Mas nós aqui na Revista Oeste temos esse compromisso, então eu recomendo esse artigo da Ana Paula Henkel. Daniel. E os Estados Unidos e Israel planejam um grande bombardeio contra alvos da infraestrutura energética do Irã. A afirmação é da emissora de TV americana CBS News. O regime de Teherã negou que tenha pedido aos Estados Unidos que realizem novos ataques e que está perto de concluir o acordo com Omã sobre a nova rota em Hormuz.
Ivan, como é que está essa situação da guerra com tantos diz que disse, né? Disse que me disse, enfim, tá, não vai, não acaba. Antes era no máximo uma semana, 5 dias, agora já estamos aí há 5 meses. Olha, eu acho que nós estamos nas últimas 48 horas em uma grande ação de despistagem dos Estados Unidos. O presidente Trump chegou a pedir para o Pentágono para que preparasse uma ação militar forte contra o Irã. O Pentágono fez essa preparação, só que na última hora o presidente Trump disse que deu uma última chance à negociação. Ele disse que hoje, nessa segunda-feira, então, as delegações do Irã e dos Estados Unidos devem se reunir para tentar chegar a um acordo. Só que, Daniel, tá muito com cara de ação de despistagem mesmo, porque na sexta-feira, melhor dizendo, no sábado, os Estados Unidos emitiram um alerta para todas as embaixadas na região, no Oriente Médio, para que evacuassem, para que os cidadãos americanos deixem a região. E quando a gente tem um alerta como esse, isso significa que, de fato, nós estamos diante de uma escalada. Outra questão importante, outro elemento importante, essa imagem que aparece na tela aí, não o Ivan Kleber, mas o Trump com o Benjamin Netanyahu. Sempre que o Netanyahu esteve na Casa Branca, alguma coisa aconteceu nos dias sucessivos à sua visita. Portanto, aqui nós temos mais um elemento. E ontem à noite, o secretário de Guerra, Peter Hegseth, disse que os Estados Unidos estão prontos para lançar aquele que ele considerou ser o maior ataque aéreo desde a Segunda Guerra Mundial. E, de fato, com as fontes OSINT, com as fontes que eu consegui no Oriente Médio, tudo indica que a preparação militar está pronta. Se é uma peça de propaganda americana para forçar o Irã a finalmente negociar seriamente ou não, isso a gente não sabe. Agora, as peças no tabuleiro se mexeram, a presença americana é forte no Oriente Médio, os Estados Unidos têm 50 mil soldados na região e pelo nosso radar aqui, né, pelo nosso helicóptero do Marcelo Suano, a gente voando por cima, a gente identifica a possibilidade de uma escalada a partir de quinta, sexta-feira, já dessa semana, Daniel. E a União Europeia vai realizar amanhã uma reunião de emergência, Ivan Kleber, para debater a crise migratória que está sendo ocorrida, né, em Ceuta, o território da Espanha, no norte da África. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, apoiou a reunião, mas criticou governos que defenderam a expulsão da Espanha da área de livre circulação. Daniel, eu tive consultando algumas fontes hoje de manhã e alguns países da União Europeia estão pressionando para que essa reunião aconteça hoje e não amanhã devido ao caráter emergencial dela. Nem que ela aconteça no final da tarde, parte da noite. Então, talvez amanhã a gente repercuta essa reunião, senão ela vai acontecer amanhã. A principal reclamação diplomática da Espanha é com a Itália. A Itália foi o país que fechou, entre aspas, suas fronteiras. Ela não faz fronteira por terra com a Espanha, né? Mas todos os aviões, agora todos os voos, que chegam da Espanha na Itália passam por um controle maior. Enfim, a Itália mandou esse recado, também um controle marítimo. O governo espanhol não gostou dessa atitude. O que está em questão é o seguinte: a Itália está fazendo a parte dela ali no Mediterrâneo, contendo, né, os desembarques que aconteciam há poucos anos, até 2023, 2024, no Mediterrâneo. O governo Meloni conseguiu, com o apoio da Marinha italiana, fazer essa contenção. A Marinha da Grécia também vem apoiando. Só que ficou essa ponta solta ali, né, na divisa do Marrocos com a Espanha. São 14 quilômetros de mar ali no mar Mediterrâneo. E a Europa agora pressiona o seguinte: como que a Espanha não percebeu que 60, 70 mil homens estavam em direção a Ceuta? Você não precisa ter a melhor inteligência do mundo para interceptar isso. Então, existe o temor de que o governo espanhol não tenha capacidade de controlar o seu próprio território. É por isso que a União Europeia está fazendo essa pressão. Tem um contexto geopolítico também, como a gente vem falando aqui, dos vários estreitos, né? O Estreito de Hormuz, lá do estreito próximo ao Iêmen, e nós também temos o Estreito de Gibraltar. Se esses dois estreitos, lá do Iêmen e esse de Gibraltar, por acaso ficarem fechados, Daniel, o mar Mediterrâneo vai ter que ser rebatizado para Lago Mediterrâneo, porque ele se tornaria um lago, porque ele estaria fechado. Então a gente tem também uma preocupação geopolítica por conta desse estreito e também a questão social, como a gente está vendo nas imagens aí,
com certeza foi a maior tentativa de invasão da Europa não armada, se a gente puder colocar assim, que tenha sido registrada desde a fundação da União Europeia, dos primórdios da União Europeia, lá na década de 50. Então é por isso que essa pressão está sendo feita em cima do governo espanhol. Daniel. Mais uma vez a nossa conexão Brasília-Londres. Berenice. Ivan, queria trazer para você um assunto em relação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, porque ele fez uma publicação nas suas redes sociais que está dando o que falar, né? É um mapa da Venezuela, onde mostra ali, apontando como se fosse ali o 41º estado norte-americano. Aí nessa imagem vocês veem inclusive as cores da bandeira dos Estados Unidos, né? Então por que será que ele fez isso, Ivan? E quais foram as repercussões? Então, Berenice, essa publicação do presidente Trump é porque nessa semana, agora, não é? De hoje para amanhã, começam de fato os diálogos para a redemocratização na Venezuela. A Delcy Rodrigues sabe que ela não ficará para sempre no poder na Venezuela e agora, pelo menos alguns partidos de oposição vão dialogar com o regime para a gente ter início desse processo. E quem está supervisionando tudo isso, obviamente, são os Estados Unidos. Nós já temos uma presença militar na Venezuela por parte dos americanos e também esse contexto político. Então, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, quem está ditando, né, os fatos, o andamento disso tudo na Venezuela são os Estados Unidos. A Maria Corina Machado, líder da oposição, ela está dizendo justamente isso. Olha, eu sou a líder da oposição, fui eleita como líder da oposição em 2023, mas até agora eu não fui incluída nessas negociações. Esse é um ponto que o governo americano vai ter que, de alguma maneira, reparar. Mas, tirando isso, a pressão está muito grande e a Delcy Rodrigues ela já conseguiu, inclusive, que o nome dela fosse suspenso de alguns julgamentos, de algumas investigações lá nos Estados Unidos. Muito provavelmente ela está fazendo um acordo com o governo americano para ela não ser presa depois que ela deixe o poder na Venezuela. Talvez ela parta para o exílio em algum país. Vai que o Lula dá exílio para ela, a gente não sabe. Mas essa publicação do Trump é isso, que quem manda na Venezuela hoje são os Estados Unidos. O ritmo dessa transição pode ser muito lento para alguns, rápido para outros, mas de fato, a partir dessa semana, nós teremos novidades nessa questão da Venezuela também. Berenice. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.